Palavra de Deus: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É um texto, está dentro do Gênesis, acredito que você já passou por ele, mas eu quero te chamar a atenção para alguns pontos muito importantes para a nossa compreensão e para que a nossa fé seja fortalecida. Se alimenta, se fortalece, cresce. Então a fé não vem pelo ouvir opiniões de outras pessoas, não vem por ouvir as informações que todos os dias nas mídias sociais, nas redes de televisão, de rádio você ouve. Não é através desses meios que a fé se fortalece, é através da palavra de Deus. Então decida hoje que ou você vive pela informação ou você vive pela revelação da palavra de Deus. O nosso Jesus já nos antecipou que muita coisa iria acontecer. Não apenas isso, mas ainda outras coisas viriam a acontecer. Ainda não seria o fim, mas o princípio das dores. Mas logo logo o nosso Cristo vai nos galardoar com a vida eterna através do arrebatamento. Então fique firme. Mantenha firme a confissão que você fez no altar de Deus, de declarar o seu amor por Cristo e entregar a sua vida em defesa da fé e da palavra de Deus. Nós lemos um texto que todos nós conhecemos, logo o início de todas as coisas. Adão foi retirado do jardim que Deus havia criado para ele. Mas o primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 21, vai dizer que Deus vestiu Adão e Eva de peles. Deus trocou as vestimentas que eles tinham escolhido, porque no momento que eles comem da árvore ou do fruto que era proibido que eles comessem, o conselho de Deus foi que eles não tivessem comido. Mas como comeram, eles procuraram folhas de figueira para si, se cobriram, colocaram cintas. E quando o Senhor apareceu na viração do dia, procurou, mas eles estavam atrás das árvores, não sabendo eles que os olhos de Deus contemplam todas as coisas, e que mesmo as árvores que Deus havia criado, não poderia escondê-los. Mas dessa forma Deus agora troca aquelas vestimentas que eles tinham escolhido para si, e dá para eles peles, vestimentas mais agradáveis, vestimentas que talvez protegeriam mais eles do frio, do calor daquela época, daquele tempo, daquele solo para o qual eles eram lançados agora para cultivar, para plantar, para lavrar. Mas o amor de Deus, ele é poderosíssimo, ele é terribilíssimo, ele é grande. O amor de Deus para com o homem, ele é comprovado desde o momento que Deus forma o homem até o momento que Jesus é entregue na cruz, como também até os dias de hoje. Mas dessa feita eu quero frisar aqui as três formas, declarações de amor que Deus deu ao homem, desde a sua concepção até os dias de hoje. Eu quero que, se você puder anotar, anote, coloque isso aí no papel, porque é interessantíssimo. Você vai ser cheio de Deus através dessa palavra. Então, escute com atenção. A primeira prova de amor que Deus deu para o homem, quando ele o formou do pó da terra, foi soprar sobre ele a vida. Mas muito mais além disso, foi soprar sobre ele a liberdade, ou o livre-arbítrio, como nós conhecemos. Deus, ele não tinha nenhum medo de perder o homem, que deu para ele o direito de ser livre. Esse amor nos constrange, porque Deus criou o homem no sexto dia. Deus formou o homem no sexto dia, melhor dizendo, e criou todas as coisas para o homem. Deus formou o homem um dia antes de descansar de toda a sua criação, e o seu amor para com ele era tão grande que Deus deu para ele o direito de ser livre.
Deus não teve medo de perder o homem, até porque Deus não queria um ser alienado, um robô. Deus não queria alguém que servisse a Deus de forma cega por cumprir regras. Não, Deus queria e Deus formou um ser de sabedoria, um ser que pensa, um ser que deveria escolher servir a Deus de voluntário desejo, de voluntário coração. Então, dessa forma, Deus deu a liberdade, ou livre-arbítrio, como todos nós conhecemos, para o homem. Deus não teve medo de o perder, Deus deu a liberdade. Se Adão quisesse virar as costas para Deus, no momento que Deus deu a vida para ele, ele teria virado, e Deus ia respeitar como respeitou aquilo que ele fez no Éden. A transgressão do conselho dele, Deus respeitou. Deus também teria respeitado se ele, a partir que recebesse a vida, tivesse virado as costas, porque Deus deu para ele a liberdade, o livre-arbítrio, de ser quem ele quisesse ser, de tomar as decisões que quisesse tomar. E dessa forma eu encontro aqui a primeira prova de amor de Deus, do amor de Deus para com o homem. Deus o fez livre. E a segunda prova nós lemos agora. A segunda prova do amor de Deus para com o homem foi quando, logo que ele pecou, além de Deus os vestir com peles, de os proteger, Deus entrou em conselho com a sua divindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E percebendo que o homem agora tinha conhecimento do bem e do mal, e tinha ao seu alcance a árvore da vida, Deus disse para ele: agora ele é como um de nós. Então nós vamos expulsá-lo do jardim que nós colocamos. Nós vamos agora tirar Adão, jogar ele fora do jardim. Expulsar, porque está escrito aqui, o versículo diz, 24: e expulso o homem. Deus expulsou, porque a palavra expulsar quer dizer que ele colocou para fora sem direito de retorno. E prova de que Deus estava convicto naquilo que ele fez, ele colocou querubins na entrada do jardim do Éden, para que nunca mais ele voltasse por aquele caminho, nem que ele tentasse, ele não iria conseguir, porque existia uma espada revolvida em fogo. Mas só alguém tinha o direito de atravessar aquelas portas e devolver para o homem a liberdade que ele tinha perdido. Porque não se engane, só existe liberdade em Deus, em Cristo. Não existe nenhuma outra liberdade fora de Deus. Não existe nenhuma outra liberdade fora de Cristo. Essa foi a primeira prova do amor. Mas quando Adão pecou, ele perdeu a liberdade e passou a ser escravo. Escravo das suas paixões, dos seus desejos, dos seus sentimentos desequilibrados. Ele agora não era mais livre, ele era escravo, porque o próprio Jesus vai falar no Novo Testamento: e aquele que peca é escravo do pecado. E agora Deus expulsa. Mas irmão, qual é a segunda maior prova do amor de Deus para com o homem? Quando ele o expulsa do jardim do Éden. Mas como assim? Deus não criou um jardim, deu para Adão como um presente, para que ele cuidasse, lavrasse e colocasse tudo em ordem? Foi. Mas como Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se tornou um transgressor, um pecador, e tinha ao seu alcance a árvore da vida. Você vai ler os versículos, o próprio texto vai falar. Está aqui o maior tratado da teologia, da doutrina da salvação. Está aqui o maior tratado teológico a respeito da doutrina da salvação, onde tudo se originou, onde tudo começou. E dessa feita Adão ele é expulso. Por quê? Porque agora, como ele tem conhecimento do bem e do mal, ele pode tomar da árvore da vida e ser eterno, pecador eterno. Eu vou lhe explicar, escute com atenção. Se Adão, que agora tem conhecimento do bem e do mal, tivesse tomado da árvore da vida, ele seria como os anjos, que pecaram uma vez só e tornaram-se pecadores eternos por toda a eternidade, sem direito a perdão, remissão e nem arrependimento. Ele teria se tornado como os anjos caídos, que seguiram Lúcifer. Mas o amor de Deus foi tão grande para com Adão, para com toda a humanidade que viria depois dele, que disse: nós não podemos deixar que ele tome da árvore da vida, porque agora ele já tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos expulsar.
para não perder o homem por toda a eternidade. Porque se Deus não tivesse expulsado Adão do Éden, ele teria se perdido por toda a eternidade, porque ele era pecador e teria se tornado pecador eterno, sem direito à remissão, perdão. Mas o amor de Deus mais uma vez entrou em ação e disse: eu não vou perder o homem por toda a eternidade, eu vou preparar o resgate para a alma dele. E na verdade o resgate já estava pronto, porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A maquete da salvação já estava pronta, mas não que ela esperasse Adão cair, mas que era uma possibilidade, e que se caso acontecesse, Adão não ia cair sem ter uma rede debaixo dele para segurá-lo. O amor de Deus é tão poderoso, que sabendo da possibilidade do homem pecado, o homem cair para toda a eternidade, preparou um resgate para ele, para que ele não caísse para toda a eternidade, mas pudesse resgatar a sua alma. A segunda maior prova do amor de Deus para com o homem foi quando ele o expulsou do jardim do Éden. Mas, irmão, qual é a terceira maior prova do amor de Deus para com o homem? João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, além depois de ter o homem perdido a liberdade, expulso do Éden, Deus preparou Jesus para libertá-lo, para salvá-lo, para resgatar a sua alma. As três maiores provas do amor de Deus para com você, além depois de você ter perdido a liberdade no Éden, ter sido expulso, Deus entregou o seu Filho único para que te entregasse a vida eterna. Existe amor maior do que esse? Por isso que certa vez um autor bíblico vai dizer que esse amor me constrange. Esse amor me constrange, porque mesmo sendo pecador, mesmo não merecendo, mas Ele me consola, Ele me cerca de todos os lados. E por mais que eu tente me perder desse amor, esse amor vai me encontrar onde eu for. Sinta o amor de Deus te alcançando nessa noite. Sinta o amor de Deus te alcançando nessa noite. Sinta o amor dele te cercando por todos os lados. Sinta o amor dele te resgatando, te dando liberdade de volta, te dando a vida que você perdeu, te dando tudo que te foi roubado. Sinta o amor dele te resgatando para toda a eternidade. Mas, irmão, qual é o objetivo de você falar sobre as três maiores provas do amor de Deus? O meu objetivo é simplesmente me ater à segunda maior prova. Deus expulsou o homem do jardim. Sabe por quê? Porque algumas pessoas têm concepção de que Deus, por sermos servos de Deus, por sermos crentes salvos em Cristo, por sermos pessoas que creem na palavra, nós imaginamos que as provações não podem nos alcançar. Nós imaginamos que as doenças não podem nos alcançar. Ei, escute. Jesus estava no barco e a tempestade alcançou os discípulos e Jesus estava dormindo. O fato de Jesus estar no barco não garante que as provações não vão te alcançar. O fato de Jesus estar no barco não garante que as decepções não vão acontecer, as frustrações não vão acontecer, as perdas vão parar de acontecer, não. O fato de Jesus estar no barco quer dizer que por mais que aconteçam, Ele sempre vai estar ali para te ajudar, para ser o teu reforço, a tua fortaleza, a tua fé inabalável, a tua montanha forte. Ele sempre vai estar ali para te garantir a vitória. Porque a perca pode ser passageira, mas a vitória será eterna. Nós passamos por um momento difícil de crise, de ordem de saúde pública, que está assolando todas as nações.
mas eu me atenho à palavra de Deus, e todos aqueles que creem na sua palavra, abracem ela agora, quando ela diz que nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão dele, e quando ela mesma diz em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quando ela mesma diz em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são motivo de nós não sermos consumidos. Abrace a palavra. Por isso eu me lembro que o sábio Salomão vai dar uma instrução poderosíssima. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteja o seu coração. Mas como é que você protege o coração? Simplesmente deixando entrar todas as informações tóxicas que declaram medo, pavor, terror, que por aí vão? Não. Você guarda o seu coração, você protege. Como disse o próprio Davi, o salmista Davi vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então toda vez que a palavra estiver no teu coração, você vai estar guardado, protegido de todos os vendavais e tempestades que podem acontecer, mas você não vai cair, porque a palavra de Deus está gravada no seu coração. Mas irmão, então por que você falou a respeito da segunda maior prova de amor? Porque Deus expulsou o homem do jardim. Essa foi uma das provas que mais me chama a atenção. Por quê? Porque por muitas vezes Deus fecha algumas portas nas nossas vidas, algumas portas nas nossas vidas. Deus impede que algumas coisas aconteçam, que alguns negócios não deem certo. Deus impede que alguns projetos não vão para frente, que alguns relacionamentos não vão para frente, simplesmente porque Ele te ama e Ele não quer te perder para toda a eternidade. Simplesmente porque Ele te ama e Ele quer preservar uma coisa na tua história: que Ele cuida de você, que Ele é o teu guia, que Ele é a luz que te ilumina. Porque a palavra vai dizer em Salmo 119, versículo 105: luz para os teus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então Deus expulsou como prova de amor. E quantas vezes Deus não tem fechado portas em nossas vidas como prova de amor? E nós simplesmente nos desesperamos. E por não termos uma fé inabalável, por não termos pelo menos uma fé num grão de mostarda, algumas vezes nós até murmuramos contra Deus. Nós até perguntamos para Deus, como o caso de Marta. Lembra de Marta? João capítulo 11. Marta se lançou aonde Jesus estava e disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por algumas vezes Marta tentou indagar com Jesus. Jesus vai repreendê-lo da seguinte maneira: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes eu vi uma revelação muito forte na mensagem que o nosso irmão Ladson trouxe aqui como leitura da palavra. Aquela mulher estava diante de um poço que era limitado, mas perdeu a noção que estava diante de um poço de águas infinitas. Nós nos desesperamos porque a nossa visão por muitas vezes está como aquele paralítico. Senhor, eu não tenho homem algum que possa me levantar daqui e me jogue lá. Ele perdeu a noção. Quem estava falando com ele era o autor da vida. Quem estava falando com ele era o médico dos médicos. Quem estava falando com ele é aquele que veio para que a glória do Deus Pai fosse manifestada na terra entre os homens. Oh, aleluia. Tenha por certo uma coisa: se Deus fechou uma porta, se Deus impediu que esse projeto não prosperasse, se Deus impediu que esse negócio fosse para frente, tenha por certo uma coisa: Deus tem preparado coisa maior para você. Deus tem preparado algo maior para você. E se é pequeno, não se perca por aquilo que é limitado, mas olhe para aquele que é Deus do impossível e que pode cumprir e fazer todas as coisas em prol daqueles que o amam, que o servem. Então nessa noite, a mensagem que o Espírito coloca no meu coração e que me faz transbordar para o seu coração é que você abrace a palavra de Deus, porque Ele já disse:
somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esses dias temos noticiado algumas percas de pessoas preciosas para nós, de pessoas importantes para nós. Esses dias temos sido bombardeados por algumas aflições que têm colocado o crente mais forte, talvez aparentemente colocado ele de joelhos. Esses dias temos noticiado situações que têm abalado a fé de muitos. Mas fique firme na fé, que o Deus que pode todas as coisas está preparando o escape para a sua igreja, está preparando o resgate para a sua igreja. Não perca a fé, como disse Paulo, mantenha a sua fé firme, mantenha firme a confissão da vossa fé. E que por mais que essas notícias nos abalem, nós cremos que a palavra é verdadeira, eficaz, inerrante, e nada nela possui nenhuma vírgula de erro. Quando a mesma diz: pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão jamais. Então a palavra que o Espírito me faz transbordar para o seu coração, para a sua família nessa noite: pegue na mão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Nós vamos passar por essa provação, porque Deus está no nosso barco. E se talvez nós não conseguimos passar, Ele ainda é Deus para manifestar a sua glória sobre as nossas vidas, a sua provisão, o seu escape, o seu resgate, porque Ele é Deus sobre todas as circunstâncias, mesmo quando tudo vai bem e mesmo quando tudo vai de mal a pior. Saiba que em todas as circunstâncias da sua vida, Deus está preparando o resgate, mas isso depende de você. Se você manter firme a sua fé e crer que Ele é galardoador para todos aqueles que o creem, você vai sair desse vendaval, você vai sair do meio dessa tempestade mais forte, mais cheio de experiência, de unção, de graça, de poder. Eu convido o ministério.